A paz do Senhor. Hoje estamos aqui em uma live especial sobre o Dia da Liberdade de Culto, um dia muito importante que nós queremos fazer questão que você relembre e aprenda um pouco sobre a oportunidade que você tem de realizar o seu culto ao Senhor nosso Deus. E é com muita alegria, com muito prazer que hoje eu recebo aqui o pastor Paulo Rodrigues de Moraes. Pastor Paulo, ele é o terceiro secretário da diretoria do Ministério do Belém e também responsável pelo departamento jurídico de nossa igreja. Também é pastor setorial do setor 53 de Itaim Paulista, uma bonita igreja na zona leste de São Paulo. Esposo da irmã Késia Araújo de Melo Moraes, minha amiga, e pai de 4 filhos. A Júlia, o Mateus e a Isabela, são trigêmeos, estão com 20 anos hoje, e também da Sara, com 17 anos. Pastor Paulo, a paz do Senhor, tudo bem com o senhor? A paz do Senhor, pastor Geisel. Também quero cumprimentar o pastor Márcio Melo, que é o responsável pela área de comunicação da nossa igreja, e também um abraço ao Paulinho, que está na mesa, e todos os nossos irmãos nesse dia 7 de janeiro, o dia da liberdade do culto, uma data muito importante para todos nós. Verdade. Com certeza iremos aprender muita coisa hoje com o pastor Paulo, né, advogado, especialista em leis, então ele vai ter muito a nos falar hoje sobre esse nosso direito não só nosso, assembleianos, né, mas de todo brasileiro que tem o direito de fazer o seu culto, a sua religião, na sua crença, com a sua liturgia. Pastor Paulo, explica um pouquinho então para nós aí, onde chega essa liberdade religiosa, o que é essa liberdade religiosa que nós temos direito? Pastor Geisel, é importante para que todos os irmãos e todos que estão nos ouvindo, e aqueles que terão acesso, né, a esse podcast, entender a liberdade religiosa, o direito de crença, o direito de professar a sua fé e a proteção aos locais de culto e às liturgias de culto, que é um direito fundamental, uma garantia constitucional. Então, eu entendo que seria assim, bastante interessante para aqueles que estão ouvindo e até muitos irmãos que não têm assim, acesso ao que diz a Constituição e ao que diz o Código Penal brasileiro quanto à proteção do culto, da prática do culto. E o que diz o Código Civil brasileiro também, tem um dispositivo claro no nosso código, né? Também a nossa Constituição ela vai falar sobre a laicidade, né? O Estado sem religião, que mesmo sem religião, que não impõe uma religião, mas não é um Estado hostil, nem inimigo, nem adversário das organizações religiosas, dos cultos. Não é? O que é essa laicidade do Estado? Também seria interessante apresentar aqui, já na abertura, no início do nosso papo, da nossa conversa, uma decisão, tem tantas decisões, mas todos sabem que hoje o Supremo, ele diz o que é o direito, como se aplica o direito, e eu trouxe aqui só um trecho de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que fala especificamente sobre a liberdade religiosa, sobre a pregação, né, e fala também o que é discurso de ódio, porque também está relacionado com o tema. Então, eu penso que seria interessante, por favor, na nossa introdução aqui, sim, deixar claro para todos vocês o que é liberdade religiosa, o que é liberdade de culto, o que é a proteção constitucional. Então, eu gostaria de passar aqui rapidamente a nossa Constituição atual, a Constituição que chamamos Constituição Cidadã. Ela foi promulgada em 1988. Foram 2 anos de trabalho. A Constituinte ela foi composta por 594 congressistas, né, entre deputados federais e senadores. E, finalmente, depois de muito trabalho, foi promulgada a nossa Constituição. E ela estabeleceu a democracia, restabeleceu a democracia e todos os direitos individuais e os direitos coletivos
que nós vamos falar aqui, o artigo 5º da Constituição. Mas essa Constituição, ela estabeleceu uma cláusula pétrea. O que é essa cláusula pétrea? É um dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem mesmo por proposta à emenda à Constituição, que é o artigo 60, o parágrafo 4º. Não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 4, os direitos e garantias individuais. Então, esse direito constitucional, esse direito fundamental, essa garantia de crença, de culto e de proteção, é uma garantia fixada muito clara na Constituição, e esse dispositivo constitucional não pode ser alterado por uma proposta de emenda de um deputado. Um deputado não poderá propor uma PEC pretendendo suprimir ou alterar. Somente uma nova Constituinte, como aconteceu em 1988. Então, o que diz o artigo 5º? Dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos individuais, que é o inciso de número 5. E aqui está a definição, está aqui na nossa Constituição, a nossa lei maior, quais são as nossas garantias e liberdades. Certo. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e de suas liturgias. Então, proteção constitucional do direito de você ter uma religião, de você crer ou não crer. Também o direito constitucional de você praticar o seu culto, ter a sua igreja, ter o seu local onde você vai cultuar. E a proteção ao culto e às suas liturgias. Mas nós temos também, irmão Jason e irmãos que nos ouvem, o Código Penal brasileiro, ele tem um dispositivo muito claro, talvez você não saiba, que atrapalhar um culto, desrespeitar um culto, isto é crime. E está previsto no Código Penal brasileiro, que se chama ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. O que diz o artigo 208 do Código Penal brasileiro? Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. O que significa isso? Ninguém pode interromper um culto. Ninguém pode tumultuar uma prática religiosa, seja um culto na Assembleia de Deus, seja num ato, numa prática de qualquer outra liturgia, religião, de qualquer outro culto no nosso país. E também não se pode vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Aqueles símbolos de determinada religião, eles têm que ser respeitados. E isso é crime e a pena de 1 mês a 1 ano ou multa. Mas diz também o nosso Código Civil brasileiro, é importante isso para que todos os irmãos e todos que nos ouvem entendam que no nosso país a liberdade religiosa ela é ampla, e não somente na Constituição Federal, mas no Código Penal brasileiro e no próprio Código Civil brasileiro. O Código Civil brasileiro, nos artigos de número 44, ele vai dizer que são pessoas jurídicas de direito privado, o inciso 4, as organizações religiosas. E o parágrafo 1º vai dizer assim, são livres a criação, a organização, a estruturação interna, o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado, sendo proibido. O Estado não pode, a Prefeitura não pode, sendo vedado ao poder público, negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Então, você veja as garantias legais que estou trazendo aqui para nós iniciarmos a nossa conversa. Alguém pode perguntar, mas, pastor Paulo, qual é a restrição? Tem alguma restrição, alguma proibição,
alguma situação prevista na Constituição em que o culto pode ser impedido ou suprimido? Tem o artigo 137, inciso 2, e o artigo 139, inciso 4 da Constituição Federal, que trata da suspensão da liberdade e reunião de culto, quando ocorre estado de sítio ou de defesa, tempos de guerra. Aqui os juristas eles divergem. Uns entendem que pode haver sim a supressão do direito de reunião. Outros entendem que não. Inclusive, o ministro do Supremo Nunes Marques, no julgamento de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, número 811, ele entende que nem estado de sítio, nem estado de guerra, o culto pode ser impedido, pode ser suspenso. Pastor Paulo, o que aconteceu na pandemia foi mais bom senso do que, na verdade, uma vedação de direito, não foi? Na questão foi uma questão de saúde, Sim. em que o governo do estado de São Paulo entendeu que, por um tempo, as reuniões não deveriam ocorrer. Mas, de certa forma, nós vamos, na nossa conversa aqui, falar sobre essa interferência do Estado. Quando eu falo Estado, eu falo do município, falo do governo do Estado, né? Quando baixa medidas que impedem que as pessoas se reúnem. Então, veja que os juristas eles divergem até em relação a essa única previsão constitucional do direito de suspensão de uma reunião de um culto, que era em tempos de guerra. E o próprio Supremo, um dos ministros, entende que não é o caso. Ainda eu gostaria, irmão Geiso, falar um pouquinho aqui e ler o artigo 19, que trata da laicidade do Estado. Né? Até alguns anos atrás, no Estado brasileiro, a Constituição, nós tínhamos uma religião oficial, imposta pelo Estado. Sim. E aquela religião que poderia ser praticada e ter o seu culto. E as demais foram reduzidas e restringidas à reunião doméstica, no lar e dentro das casas. As demais religiões não podiam ter as suas manifestações. Mas a Constituição Cidadã acabou com isso. Mas nós temos o artigo 19, que diz o seguinte, que é vedada à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, 1. Estabelecer culto religioso ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento, manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. O Estado brasileiro não tem religião, mas ele não é hostil, não é adversário às igrejas, às denominações, não é? E ele tem uma aproximação colaborativa, porque não somente essas vedações do Estado ter igrejas ou subvencionar, ter relações financeiras, mas você veja que esse olhar do Estado para com a liberdade religiosa no Brasil tem também outras situações de benefícios para as organizações religiosas. Nós temos pelo menos 3. Uma delas é o direito da assistência religiosa, a visitação em hospitais, está na Constituição. Nós temos a vedação de instituição, de cobrança de impostos sobre os templos e os locais de culto para qualquer religião. Município, Estado, eles não podem cobrar, não podem impor impostos. Nós temos a liberdade do ensino confessional nas escolas. Então, veja que essa liberdade que nós temos na Constituição, embora o Estado sendo laico, mas é aquela expressão, mas ele não é ateu, ele não é hostil, não é antirreligioso, não persegue as igrejas. Diferente de outras nações, onde não se pode ter templo, nem culto, nenhuma prática. E por último, para que fique assim bem claro para todos que estão nos ouvindo nesse domingo, 7 de janeiro, numa recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma questão de liberdade religiosa, ele foi muito claro. E ele diz aqui, eu gostaria de trazer aqui rapidamente um trecho, apenas um trecho. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é a ADO número 26, e o relator, o ministro Celso de Mello, e o requerente, o Partido Popular Socialista. Então, a uma certa altura da decisão, do acórdão, ele vai nos dizer o seguinte, que é assegurado
é assegurado o direito de pregar, de divulgar livremente pela palavra, por imagem, por qualquer outro meio, o seu pensamento, de externar as suas convicções de acordo com o que se contiver nos seus livros, nos seus códigos sagrados, bem assim ensinar segundo a sua orientação doutrinária ou teológica, podendo conquistar prosélitos, praticar os atos de culto e respectiva liturgia. Olha o que diz o Supremo. A ampla liberdade de pregar a sua crença, aquilo que diz os seus livros, os seus códigos, a sua teologia, não é? Podendo, inclusive, conquistar prosélitos, praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independente do espaço público ou privado. O que é isso? No ambiente da igreja e fora da igreja. A sua atuação individual ou coletiva, seja no culto, seja na reunião dentro do templo, ou seja naquela conversa, naquele evangelismo, naquela aquela pregação que a gente chama, né? Sim. Pessoal, desde que tais manifestações não configure discurso de ódio. Essa é a única ressalva. O que é o discurso de ódio? É aquela fala que incita a discriminação, hostilidade ou violência contra pessoas, em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. É aquela pregação, aquela fala que leva o povo, que leva aqueles que estão ouvindo, né, a uma atitude de violência, a uma atitude de discriminação em relação a determinadas pessoas. Tivemos casos recentes aqui no nosso país, né, de pregações, de falas no momento do culto, que foram ao judiciário. Temos casos também de igrejas que tiveram que cumprir uma ordem judicial em relação ao assunto de casamento. Esses casos são casos claros, Geiso, da interferência indevida do Estado na nossa liberdade constitucional de culto, de crença, das liturgias do nosso. Então, eu considero bastante importante fazer esses esclarecimentos. Tá certo, tá certo. Para todos nós. E, por último, a nossa Constituição, o preâmbulo da nossa Constituição, ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Está aqui, não é? Tem o preâmbulo, né, que é a abertura da Constituição. Promulgamos sob a proteção de Deus. Está na nossa lei maior, na abertura, no preâmbulo, né? A expressão sob a proteção de Deus. Então, aí já abre de maneira muito clara que nós temos uma liberdade ampla no nosso país. É importante o senhor fazer para o culto, sim, é importante, para as práticas e tudo mais. Importante o senhor fazer essa introdução, falando sobre as nossas garantias constitucionais, como o pastor Paulo falou aqui, do inciso dentro da Constituição, que é inviolável a liberdade de culto, né? Assim como a segurança nos locais de culto e nas suas liturgias. E isso é uma cláusula pétrea. Ela não pode, como o pastor Paulo explicou, ser mudada nem mesmo por uma emenda à Constituição. Nossa Constituição, a última pesquisa que eu fiz, tem mais ou menos 170 emendas, e nessas emendas não pode inferir ou restringir essa nossa garantia aqui. Então, pastor, o assembleano ou o religioso no Brasil, não vamos tratar de uma forma mais ampla, pelo menos por hora, o religioso no Brasil pode dormir tranquilo quanto a essa garantia no Estado. A única coisa que poderia mudar é uma nova Constituição. Uma nova Constituição, porque a garantia constitucional, o direito fundamental, a liberdade religiosa, foi colocada nesse status, cláusula pétrea, não pode ser alterado. Então, essa proteção é em dois aspectos, não é? Primeiro, é aquele interno e pessoal. É o meu direito, é o seu direito, de toda pessoa, de crer ou não crer, de ter ou não ter. E o aspecto externo, o exterior, é ter um local onde você se reúne e onde você pratica o seu culto. Então, isso não pode ser violado, não pode ser suprimido, não pode ser impedido. Não pode ser alterada a Constituição. Teria que convocar uma constituinte, fazer uma nova Constituição. Então, quanto a isso, você pode ficar despreocupado, meu irmão. Você que nos ouve. Se houver qualquer atitude de desrespeito, isso é crime, está lá no Código Penal. Ninguém pode entrar lá e impedir.
Sua liberdade de pregar também, aquilo que você crê, aquilo que a sua igreja ensina, também está assegurado na Constituição e a decisão do Supremo. A grande questão, Geis, são os excessos, né? Então, às vezes tem os excessos que são cometidos. Isso que precisa ter muito cuidado. É verdade, é verdade. Então, pode dormir tranquilo. Que bom. Que isso não será alterado. Não é uma emenda, não é um deputado que vai propor uma emenda para tirar da Constituição. Tentativas existem, mas a garantia está assegurada pela nossa própria Constituição. Então, pastor Paulo, em termos práticos, quais são os limites dessa liberdade de credo, que essa liberdade de credo proporciona a todas as religiões? As religiões elas podem pregar dentro do escopo da sua liturgia aquilo que eles creem e não existe nenhuma restrição para isso, não é isso? Não há restrição nenhuma, né? Então, quando a Constituição diz na forma da lei, então o próprio Estado, quando ele intervém, é para assegurar e é para proteger, Então, todas as igrejas, as organizações, podem praticar o seu culto e podem praticar as suas liturgias. Qual é um cuidado? O que é que não podemos fazer? O que é que não podemos fazer? Não podemos, por exemplo, uma questão prática. Vamos pegar um culto, o nosso culto. Tá. Né? A questão da poluição dos ruídos, dos limites que você pode... os seus instrumentos, lá o seu culto, o seu microfone, a sua caixa de som, porque nós temos limitações dos órgãos públicos no sentido da medição de ruídos. Então, tem os horários estabelecidos, tem as faixas. Né? Então, até um certo limite você pode. Então, eu não posso colocar uma caixa de som de fronte lá da minha igreja e colocar o som no último e ultrapassar a barreira dos 70, 80, 90 decibéis à noite, que é a hora do repouso. Sim. Uma congregação fazer uma vigília e... Isso que vai acontecer. O vizinho que está aí, ali do lado, você vai incorrer numa outra prática também, que é uma transgressão de normas e decretos e leis, que é a perturbação do sossego. Eu estou exercendo o meu culto. Então tenho liberdade ampla e completa. Você tem. Mas veja bem, há uma limitação em relação ao horário e aos níveis de ruídos. Né? Dependendo do horário, são 46 ou 52 decibéis. Então, a partir das 10 horas da noite. Então, nesse sentido, o meu culto ou qualquer uma outra organização religiosa, ele tem que estar atento a isto. É isso que precisa ficar bem claro, porque muita gente se esquece disso. E o que gera isso? Isso gera uma notificação da prefeitura, fiscalização, multa, e pode haver até a interdição do local de culto. Perseguição religiosa, estão perseguindo. Mas espera aí, você está observando o horário? Será que você não está extrapolando um pouquinho, não? Os limites do som da sua igreja, do seu culto? E lá o seu vizinho que precisa trabalhar, acordar cedo, dormir cedo. Então aí não é perseguição religiosa, não é nem desrespeito à liberdade de culto, ou à prática do seu culto. É verdade. É uma questão de você entender que essas regras de convivência têm que ser observadas. Nesse ponto, sim, o órgão público, o poder público, ele fiscaliza. E pode ter essas consequências aí. Um direito não pode interferir em outro direito, né? Tem que andar ali os dois. Nós temos o nosso direito, mas não podemos interferir no direito do sossego, né? De quem está ali ao redor da nossa congregação ou de qualquer outro culto que seja, né? Ou de qualquer outra religião. Agora, pastor, o Brasil é um país continental e o Estado, às vezes, em alguns lugares, ele é um Estado ausente, né? O senhor tem conhecimento de lugares nos rincões do Brasil profundo onde o Estado ainda não faça valer esse direito à nossa crença, à nossa religião ou qualquer que seja, em detrimento de alguma religião? O senhor tem conhecimento assim? Não, eu não vejo, não tenho conhecimento. O que nós vemos é exatamente uma ampla liberdade. Você, tomando como exemplo aqui a nossa capital, as regiões mais distantes da capital, cidades do interior,
outros estados do Brasil, nos centros das capitais e as regiões mais distantes, você vê claramente uma diversidade, uma pluralidade de igrejas tradicionais, pentecostais, neopentecostais, a liberdade da pregação, do culto na praça, rádio, meios de comunicações, pelas mídias, não é? Então, nós não temos assim conhecimento no Brasil que haja alguma região do nosso país em que haja uma intolerância, ou que haja uma proibição, um cerceamento, ou algum órgão público, seja uma prefeitura, seja o judiciário, ou Ministério Público, ou uma autoridade policial, dizendo, olha, aqui não pode ter igreja, ou pode ter igreja A, mas não pode ter, e a B não pode, pode ter esse culto, não pode ter esse outro. Nós não temos conhecimento, porque, como eu disse a você, a Constituição Cidadã, isso foi um debate muito extenso, foram 2 anos de debate para se instituir essas regras muito claras. E isso está patente para nós. A liberdade de culto no nosso país, ela é muito clara. Nós podemos sair daqui e ali na esquina e começar um culto. Sim, sim, temos esse Posso ir numa praça e realizar uma concentração, uma pregação, levar músicos lá. Eu não posso impedir que um outro evento, no mesmo local, no mesmo horário, e impedir aquele evento. E dependendo da dimensão da reunião, você precisa comunicar isso às autoridades. Você vai realizar um evento. Então, em relação a essa questão, irmão Geisel, eu não tenho conhecimento e eu acredito que talvez nós não tenhamos. Graças a Deus, no Brasil, nenhum tipo de proibição, de limitação à liberdade de culto, de crença e das reuniões. Que bom. Para se pregar a palavra de Deus. Que bom. Existe um slogan entre os evangélicos, principalmente entre os evangélicos no Brasil, pastor, que diz o seguinte: o Brasil é do Senhor Jesus. Eu sou um pouco reticente a isso, né? Porque eu acredito que quando realmente, vamos dizer assim, o evangelho ele está permeado na sociedade, a sociedade muda, né? Ela não permanece a mesma, né? O senhor acredita que a manutenção do Estado laico seja o modo mais justo de cada um poder professar sua fé livremente? Olha, nós já colocamos aqui de uma maneira bem clara a laicidade, né? Não é um Estado antirreligioso, né? Hostil ou contrário à religião. É um Estado que assegura a diversidade e o exercício de culto para todas as religiões. E o fato desse slogan, Brasil do Senhor Jesus, todos nós sabemos que o Brasil é um país, na sua grande maioria, cristão. Sim. Né? Então, isso está claro há muitos anos na nossa nação. Então, eu não vejo nenhuma preocupação esse slogan, outros que venham ser colocados, né? E jamais houve qualquer questionamento quanto a isso. Eu não tenho conhecimento de nenhuma medida no Supremo, no Tribunal, ou qualquer tentativa de qualquer órgão de fiscalização para que se não use determinado tipo de slogan. Porque essa liberdade que nós temos é ampla. É ampla no nosso país. Então, o que nós não podemos, de uma maneira muito clara, é o discurso de ódio. Né? É você dizer, olha, a minha religião é melhor que a sua. Né? Essa comparação. Né? Que eu estou num nível em cima, você está num nível aqui embaixo. É isso que não deve acontecer. Tá. E qual deve ser a postura de um cristão evangélico, falando do nosso território agora, do nosso terreno, ao evangelizar adeptos de outras religiões, sejam elas quais forem, de um católico praticante até um bandista? Qual deve ser a postura do crente? Ele tem toda a liberdade, de uma maneira respeitosa, de mostrar a ele a sua crença, o seu credo, né? A sua doutrina, e mostrar ele de forma clara o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, nas questões espirituais, quanto à eternidade, sem nenhum problema. Ele já ficou bem claro aqui na nossa conversa aquilo que não pode. Né? Isso aqui não pode. Demais, você tem liberdade ampla, completa. Seja no ambiente de culto, seja no evangelismo pessoal, né? Seja numa conversa.
com pessoas de qualquer uma outra religião. Você tem liberdade completa para falar, para evangelizar, desde que você não desrespeite essa pessoa. Sim. Né? Nem discrimine essa pessoa. Mostrar o que diz a palavra de Deus. Olha, eu creio, a Bíblia diz assim. Se a pessoa vai ouvir ou não, é uma outra situação. Então, a liberdade é ampla, não se preocupe em relação a isso. Porque alguém tem perguntado assim, pastor, mas agora não podemos mais pregar, não podemos mais falar. Não é nada disso. A nossa liberdade continua assegurada, não somente a nossa, mas de todas as demais outras religiões e organizações religiosas. Graças a Deus por isso. É verdade. Temos liberdade ampla. Nós temos notícia que alguns países proíbem, vedam, perseguem, prendem e até matam. Isso não acontece no Brasil. É verdade. Porque nós temos liberdade para professar o culto e as nossas práticas. Inclusive, aproveitando a próxima pergunta. Como é que o senhor classificaria o Brasil no quesito da liberdade de religião? Sabemos que há países com sérias restrições, né? Talvez o país mais fechado do mundo hoje seja a Coreia do Norte, né? Onde é proibido você professar sua fé, participar de um culto, até mesmo ter uma Bíblia. Existe punição para isso, é punição pesada, pena de morte, né? Mas existem países onde a liberdade religiosa é ainda maior, né? Eu não sei, talvez nos Estados Unidos eles tenham uma liberdade maior que a nossa, eu desconheço um pouco desse caso, né? Como é que o senhor classificaria o Brasil no panorama mundial? O Brasil está entre os países, dizer assim, vamos colocar ele no ranking lá em cima, com a mais ampla e possível liberdade de prática, de culto, de liturgia, proteção aos seus locais, seus templos. A nossa liberdade é ampla, irmão Gésio. Nós podemos usar aqui a internet, podemos usar qualquer meio de comunicação, em qualquer momento, qualquer momento. Só com essas observações de horários e som, não é? Evitar o discurso de ódio, a discriminação. Então, o país, nós temos essa liberdade que muitos não têm. Que muitos não têm. E o que eu diria é que Dia da Liberdade de Culto, usar bem isso, com sabedoria, né? Desfrutar dessa liberdade que nós temos e pregar o evangelho a toda criatura, cumprir a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E a nossa mensagem é uma só. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Então, a nossa pregação, a pregação do culto é esta. Não tem outra mensagem. Então, é uma mensagem aceita em qualquer lugar no nosso país, que não ofende a quem quer que seja, não é? A nossa oração é que haja abertura nesses países como a Coreia, no mundo árabe, em muitos países onde há prisão e até morte, para aqueles que pregam, aqueles que se convertem. E a nossa oração é para que eles tenham também uma abertura e que o evangelho possa ser pregado, que igrejas possam ser construídas, né, nesses países. Em nome de Jesus. Pastor, uma última pergunta agora para nós já encerrarmos o nosso bate-papo, esse podcast, essa live importante sobre o Dia da Liberdade de Culto. Uma coisa prática, assim, em sua opinião, os crentes assembleianos fazem bom uso da liberdade de culto? Porque uma vez eu vi uma missionária falando que uma amiga chinesa dela veio ao Brasil e aí ela ficou encantada com a liberdade que nós temos, né? De cultuar, de fazer um culto, de ligar instrumento alto, né? Dentro da lei, é claro, né? Cantar livremente. E ela ficou encantada. E aí quando ela acabou o culto, ela queria contar para todo mundo, ela queria evangelizar todo mundo na rua. E a missionária falou, calma, não é bem assim. E aí ela falou assim, mas vocês não fazem isso? Como é que vocês não aproveitam? Então, o senhor acha que o assembleano faz bom uso dessa liberdade religiosa de culto que ele tem? Eu acredito que sim, Eu tive uma experiência, parece que em 2015, quando viajei com a minha esposa, e nós estávamos em determinado país, né, no Oriente,
E nos foi dito assim de uma maneira clara: não ande com a Bíblia. Nós vamos ali numa sala conversar, mas não pode orar, não pode ler um texto bíblico, não pode se cantar nenhum hino, mesmo com portas fechadas, dentro de um hotel Puxa vida. internacional 5 estrelas. Era a capital de um país. Uhum. Então, por aí você veja que a nossa realidade como é. Nossa realidade. E você pode entrar no metrô, num trem, ali numa estação, e fazer o seu culto. Uhum. Né? As outras organizações religiosas podem praticar suas liturgias livremente aqui no nosso país. E você está falando, mas e o assembleiano? Se nós olharmos, Geisel, em cada canto dessa cidade, cada região da nossa cidade, você tem um templo, você tem uma igreja. Você andar aqui aos domingos, depois de 5 horas da tarde, você vai ver pelas ruas, você vai ver nas igrejas, reuniões, cultos, pregações. Você vai acessar o seu rádio, a internet, ou a TV. Você tem N programas de TV. Temos rede de TV. Uhum. Nós temos aqui na nossa igreja hoje o nosso programa de rádio, que está 24 horas no ar, fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus, Sim. cantando hinos, ouvindo orientações dos nossos pastores. É maravilhoso isto, né? Então eu digo, eu somo com você, no sentido de que o assembleiano tem feito, aproveita, está usando bem essa liberdade e podemos fazer muito mais. Uhum. Podemos fazer muito mais aqui no nosso país. Amém. Amém. Foi isso. Esta é a live especial, né? Hoje, entrevistando aqui o pastor Paulo. Quero agradecer ao senhor, pastor Paulo, pela oportunidade aqui, pelos conselhos, pelas assertivas que o senhor aqui discorreu sobre navegando aí nas leis, nos temas, muitas vezes jurídicos, né? Mas importantes para que você, assembleiano, saiba quais são os seus direitos, quais são suas prerrogativas, até onde você pode ir, né? A liberdade que você desfruta de pregar o evangelho. Esse dia 7 de janeiro, é sobre isso, é sobre a liberdade de culto que nós temos, não só nós, mas, como o pastor Paulo explicou aqui, o Brasil é um país, é um estado laico, todas as religiões têm essa mesma liberdade e, por isso, nós devemos celebrar isso, né? Então, hoje, quando você for ao culto, celebre isso. Regozije-se no Senhor nisso, de você ter a liberdade de cultuar ao seu Deus, com seus irmãos, comungar com seus irmãos, porque em muitos lugares do mundo eles não desfrutam desta mesma liberdade que nós temos aqui. Então, esta foi a live especial, né, sobre o Dia da Liberdade de Culto, e nós queremos agradecer você que nos acompanhou até agora. Pastor Paulo, por favor, faça suas considerações finais. Meus agradecimentos, né? Primeiro a pessoa do pastor José Wellington, que é o nosso pastor, né? É o nosso pai, é o nosso orientador. Pastor Wellington Júnior, que é o vice-presidente. E a toda essa equipe maravilhosa aqui, do nosso departamento de comunicação, na sua pessoa, do Márcio, Amém, do Paulinho pastor. na mesa. E a nossa oração é que o Brasil continue sendo essa nação livre e que continue assegurando a todos, especialmente os assembleianos, vamos puxando a sardinha um pouquinho para o nosso prato, essa liberdade ampla e restrita de pregar o evangelho em todos os locais, por todos os meios possíveis. Sou muito feliz de estar hoje aqui e nesse dia da liberdade de culto, quando estiver orando ao iniciar o culto, agradeça a Deus. Verdade. Interceda pelas nações e países para que haja uma abertura, para que essas barreiras caiam e também eles tenham a liberdade de crer, de praticar, de ter os seus ensinos, as suas reuniões com liberdade, que não sejam perseguidos por conta disso. Verdade. Muito obrigado, irmão Jason. Amém, pastor. Eu que agradeço mais uma vez. Então, esta foi a live especial do dia de hoje. Quero terminar aqui agradecendo a você que nos acompanhou até agora e que você possa ser grato a Deus
por ter essa liberdade de culto, gozar dessa liberdade que Deus nos proporciona. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.